O meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é os 3 passos para controlar as finanças do seu consultório. Eu vejo muitos erros aí, né, comuns de dentistas, que na verdade não são erros assim, com a intenção negativa de lascar o consultório, né, a intenção positiva sempre está presente, porém não tem o nível de consciência para conseguir entender a importância desse controle, tá? Eu vou começar explicando esses erros mais comuns. Por quê? Mediante os erros que acontecem, é onde estão os nossos 3 passos. É tudo uma via, então você precisa começar de um ponto para chegar em outro ponto. O que seria esse controle financeiro, né? É você saber exatamente como que está a saúde financeira do seu negócio. Quanto de dinheiro você tem disponível para investir, quanto de dinheiro disponível você tem para, enfim, contratar mais pessoas, gastar mais, né? E claro que oportunidades, elas sempre surgem, mas você tem que estar preparado para isso. E o preparado não é só em base de conhecimento, mas também financeiro, né? Então, vamos lá. Um dos erros mais comuns, se não digo mais, tá? É não separar o dinheiro pessoal com o do consultório. Mas por que isso acontece? Porque o dentista logo pensa, Flávia, mas o dinheiro que entrou é meu, eu não tenho sócio no meu negócio, eu sou sozinha no meu consultório, por que esse dinheiro não é meu? Eu já te digo logo de cara, não é seu, tá? Por que esse dinheiro não é seu? Porque o que é seu desse dinheiro é a sua margem de lucro, né? Então, vamos lá, se você não entende precificação, talvez seja um pouco mais difícil entender essa parte aqui do nosso conteúdo. Todos os procedimentos, ou seja, você vende serviços, certo? Então, se você vende uma restauração, se você vende uma exodontia, se você vende uma lente de contato, um clareamento, uma ortodontia, existe um preço de custo, né? Vamos dizer, um preço de custo do procedimento, ou seja, você não consegue realizar tal procedimento sem aquele custo mínimo, sem aquele custo básico. Então, quando você pega o dinheiro que entrou, então o paciente chega lá e fala, doutor, quero fazer um clareamento. Quanto? É R$1.000, tá? Ele vai lá e te entrega R$1.000, seja no cartão de crédito, ou seja em dinheiro, enfim. Independente da forma de pagamento. Você pega aquele dinheiro e fala, é meu. Não é seu. Por que não é seu? Porque você não está descontando taxa de cartão, caso ele tenha te pago por cartão. Você não está descontando os impostos que você vai ter que declarar sobre aquele serviço para o governo. Você não está descontando os materiais inerentes àquele custo. Você não está descontando diversas coisas. Você não está descontando os seus custos fixos, como, por exemplo, seu aluguel, a sua água, a sua energia. Então, aquele R$1.000 não é seu. Ele é do consultório. A margem de lucro é sua, certo? Então, entender precificação é um passo básico para você começar a ter controle sobre as suas finanças. Se você não sabe precificar, fica mais difícil controlar, tá certo? Pelo menos você tem ideia do que é seu e do que não é. Mas esse primeiro erro que a gente está falando sobre misturar o dinheiro do consultório com o seu pessoal, envolve muitos fatores. Quando você pega aquela grana e leva para sua casa e sai pagando a sua vida pessoal, ou seja, sai pagando seu aluguel da sua casa, seu carro, sua conta de energia, seus boletos, né, pessoais, às vezes dos filhos, escola e tudo mais, o que acontece, né? Você acaba descapitalizando a sua empresa. Você tira um dinheiro dela, que na verdade não é tudo seu, né? Uma parte dele é seu, e quando essa empresa precisa, você não tem aquela grana. Ou aí você vai ter que dividir, vai entrar em dívida, ou você vai ter que comprar menos materiais, ou então um material vou viver aqui nesse risco, não vou comprar ele agora não, vai que dá, e de repente chega um paciente, você não tem aquele negócio, aquele material para poder começar um tratamento. Então, assim, você acaba desfalcando a sua empresa de certo modo, né? E, assim, eu tô falando em termos materiais, tá, pessoal? Quando eu tô falando em termos de serviço, fica pior ainda. Por quê? Você não consegue contratar mais gente para te ajudar, e você sabe que toda empresa que tem a visão de crescimento, ela quer prosperar, ela quer faturar cada vez mais, ela quer ampliar, ela quer, enfim, ter uma lucratividade maior, ela tem que pensar em crescimento. E crescimento envolve pessoas, você não consegue sozinho, é muito complicado sozinho, né? Então, se você pensa, eu quero dobrar o meu faturamento,
Eu quero triplicar o meu faturamento. Coloque na sua mente, você precisa de pessoas junto. Você sozinho não dá conta, você é dentista, você formou para ser dentista. Não tem por que você ficar atendendo o telefone, você ficar fazendo agendamento via WhatsApp, você ficar lavando e esterilizando seus materiais. Não é que você não pode fazer, pode, mas a sua produtividade, né, o seu tempo, a sua hora clínica, ela é muito mais cara do que uma outra pessoa para fazer esse serviço, né, que é um serviço que você consegue treinar, que você consegue delegar, que você consegue, enfim, trazer mais pessoas para dentro do seu negócio. Então, o fato de você tirar e misturar o dinheiro pessoal com o do consultório te impossibilita de investir, de fazer ele crescer, certo? Então, esse é um erro muito comum e que, de certa forma, prejudica demais dentro do seu controle financeiro. Nós vamos chegar nos passos, tá? Eu estou citando agora os erros mais comuns, porque através dos erros nós vamos chegar nos passos. O segundo erro mais comum dos dentistas é não ter toda a entrada e toda a saída desse dinheiro anotada. Por quê? Lembra que eu falei sobre não ter equipe, ou seja, não ter uma secretária, ou não ter uma pessoa específica para cuidar dessa parte para você? Quando você é sozinho, ou quando você tem uma pessoa, por exemplo, você não consegue ter esse controle total de tudo que entra e tudo que sai, tá? A menos que você produza menos, a menos que você atenda menos paciente para conseguir ter esse controle. Então, quando você não tem essa pessoa, o que acontece? Vamos supor que você não tem a secretária. Dinheiro entra, você fala, depois eu anoto, acaba esquecendo. Eu vou comprar alguma coisa ali e não anoto. Ou então, nossa, o que eu comprei ontem mesmo, não consegue lembrar de tudo. Ou então não dá baixa na ficha do paciente. Vai virando aquele rolo que nunca tem fim, certo? Então, o problema de você também um erro muito comum de você não ter anotado todas as entradas e saídas, muito influenciado pela falta de equipe, tá? Mas você pode pensar assim, não, Flávia, mas eu tenho uma secretária. Só que muitos dentistas não deixam na mão da secretária esse papel. Sabe por quê? Porque tem medo que ela rouba, tem medo que ela fique sabendo do seu faturamento e querer crescer os olhos, vai me exigir um salário maior. E aí você não tem essa delegação de serviço e acaba ficando com você também. E, sinceramente, você não dá conta de fazer tudo. Como que você atende, como que você pensa em estratégia, como que você faz a gestão, como que você cria o seu marketing. E se você ainda tem que anotar a entrada e saída do seu consultório, poxa, né, é coisa demais. Ou de duas uma. Ou você não vai ser bom em coisas que você deveria ser, porque você não tem esse tempo. Ou você vai fazer mal feito todas as coisas, porque é muitas funções. Né? Ter uma empresa, ser cirurgião, dentista, dono de consultório, são muitas funções envolvidas. A gente não pode pensar na multitarefa, porque você acaba por procrastinar ou você acaba por não fazer bem feito, beleza? Então, um erro muito comum é não ter essa entrada e não ter essa saída fiel, 100% anotada, beleza? E o terceiro erro mais comum que esses dentistas, na grande maioria, cometem é não ter um controle financeiro da vida pessoal. Você pode estar se perguntando aí, Flávia, mas o que tem a ver a vida pessoal? Vamos lá, tem tudo a ver. Quando você não tem controle da sua vida pessoal, do controle financeiro, eu digo, certo? Não tem controle sobre as suas finanças pessoais. O que acaba por acontecer? Putz, venceu um boleto hoje, eu não tenho esse dinheiro no banco para pagar, o que eu vou fazer? Vou lá no meu consultório. Nossa, entrou R$500 aqui. Nossa, graças a Deus, deixa eu pegar esse dinheiro, deixa eu pagar esse boleto. E aí, o que acontece? Você vai tirando cada vez mais o consultório, acaba por embolar outra vez, acaba por misturar mais uma vez. Mas o que eu quero dizer com essa falta de controle financeiro pessoal? Você perde noites de sono, você acorda irritado, você acaba por ficar pensando demais nos seus problemas, você não consegue criar estratégias, você não consegue ter uma visão clara de tudo que você precisa fazer, você não consegue ter aquele norte que você procura. Por quê? Porque a sua mente, ela tá perturbada mediante os seus compromissos financeiros, certo? Quando você tem esse controle próximo e controlado, né? Quando você tá controlado financeiramente, você vive uma paz espiritual, mental maior, né? E isso vai te trazer mais produtividade, isso vai te trazer mais discernimento para decidir ali, né, entre essa escolha ou aquela escolha. Você vai conseguir arriscar mais, né? Você vai conseguir investir mais. Então, ficou claro aqui os 3 erros mais comuns sobre finanças dentro da nossa classe odontológica? Então, vamos lá. O erro número 1 é misturar o dinheiro do consultório com o pessoal. O erro número 2 é não ter controle 100% das entradas e das saídas. E o erro número 3 da grande maioria dos dentistas é não ter um controle de vida pessoal financeira, certo?
Mediante esses erros, agora vai vir os nossos acertos, ou seja, os nossos passos, porque tudo é uma consequência, tá? Então, o primeiro passo, vamos entrar aqui, ó. O primeiro passo é separar o dinheiro pessoal do consultório. Então, eu falei sobre esse erro e agora o primeiro passo é você conseguir separar, certo? Por quê? Você vai perceber que o segundo passo depende do primeiro. O terceiro passo depende do segundo. Então, se você não sabe por onde começar, se você precisa, nossa, eu não tenho noção. Sabe o que acontece? Olha para você ver como grandes oportunidades passam na sua vida por você não ter esse controle muito próximo e você também não saber exatamente o quanto ganha de dinheiro no consultório e o quanto sai. Então, o primeiro passo é você separar esse dinheiro. Vamos lá. Por que é muito importante você separar? Eu comentei lá sobre os erros, que quando você tira dinheiro de 100%, né, da sua fonte, você vai uma hora, vai secar essa fonte. Então, pensa comigo. A sua fonte de renda vem de onde? Se você é dentista e você tem o seu consultório particular, eu acredito que seja de lá. A não ser que você tenha outras e outras fontes de rendas. Mas se você tem outras, com certeza você não foca numa única só. Se você tem essa única só, e é a sua empresa, é o seu consultório, é o seu negócio, e você descapitaliza aquele negócio, você começa a secar a sua fonte. O que acontece em secar a sua fonte? Uma hora o dinheiro para de vir. Uma hora você não vai ter de onde tirar. E aí o que acontece? Vou ter que fechar as portas, vou ter que vender, vou ter que me desfazer, vou ter que dar um passo para trás, vou ter que voltar a trabalhar para colega, vou ter que voltar a estudar e prestar um concurso. Então é importante que você veja o seu consultório como uma verdadeira empresa, porque se você seca essa fonte, uma hora ela para de dar frutos, certo? Então você não deve de forma alguma misturar essa grana. Tenha duas contas. Mesmo que você não seja pessoa jurídica, mesmo que você declare, eu não estou falando aqui sobre o regime tributário que você está enquadrado, não, mas tenha duas contas em banco. Essa daqui eu vou tratar só coisas do meu consultório. Tudo que entrar nessa conta e tudo que sair vai ser para pagar coisas do consultório. Essa conta aqui é a minha conta pessoal. Tudo bem, no dia 1º do mês eu vou aqui, pego dessa conta aqui, né, a minha margem de lucro, tudo que sobrou aqui, vou deixar um resto para cá e esse daqui eu vou transferir para cá. Aqui eu começo a pagar as minhas vidas, meus custos da minha vida pessoal, certo? Então, assim, se você precisar de ter esse controle de forma 100% separada, ou seja, Banco do Brasil é para isso, Banco Santander é para aquilo, é muito melhor, tá? Porque o seu cérebro vai começar a entender que, opa, é separado. Aquela pessoa ali e essa pessoa que, embora ela seja uma só, são dinheiros separados. Esse daqui é para isso, esse daqui é para aquilo. Você precisa começar a treinar o seu cérebro a separar, tá? Porque ele não entende, ele não sabe o que é. Então, o dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro sai. No final do mês, você não vai ter nem ideia de onde que foi para esse dinheiro. Então, se isso de fato acontece com você, muito provavelmente é porque você não tem controle nenhum sobre essas finanças, tá certo? O segundo passo, então a gente falou do primeiro, tá? O primeiro passo é separar o dinheiro do consultório do seu dinheiro pessoal. Isso com certeza vai te tirar da zona de conforto. Isso vai doer no início, tá? Só que essa dor é uma dor temporária. E com certeza ela vai te trazer dois benefícios muito, muito bons. Qual? Ela vai te deixar um caixa com previsibilidade aí no seu consultório. E 2, ela vai te colocar em movimento. Você vai perceber, né? Nossa, preciso pagar esse boleto da minha vida pessoal. O consultório tá sem grana. Vai ter que começar a criar ações e trabalhar mais e faturar mais, né, para que esse retorno venha. Então, te colocar em movimento é muito bom. Quando você não tem essa clareza, você acredita que tá tudo certo, você acredita que tá indo bem, você acredita que, nossa, não é isso mesmo, não preciso trabalhar mais do que isso não, ou então, nossa, não preciso fazer mais do que eu já faço, não. Então, clareza é o primeiro ponto para qualquer destino que você queira chegar, certo? Então, é a mesma coisa da gente colocar aqui. Flávia, eu quero ir para São Paulo, eu estou em Minas Gerais, né? Então, ponto, eu tive uma clareza. Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar. Agora, eu posso pegar e traçar minha rota. Eu quero de bicicleta, eu quero ir a pé, eu quero de carro, eu quero de avião, eu quero ir de como? Agora, eu vou escolher o veículo que eu vou fazer esse transporte, mas eu tenho que ter clareza. Agora, se eu pego e falo assim, eu quero ir para algum lugar. Tá, mas qual lugar? Você não tem clareza de qual lugar que você quer chegar. E aí fica difícil traçar uma rota, né? Pode ser uma rota para o norte, uma rota para o sul, uma rota para o oeste, uma rota para o leste. Então, você precisa ter clareza de tudo, senão o segundo passo não vem. Beleza? Então, a gente falou do primeiro, vamos para o segundo passo. O segundo passo, que é fazer um fluxo de caixa, ter um fluxo de caixa. Lembra que eu falei
que você precisa ter 100% de certeza de tudo que entra e que sai, que isso era um dos erros comuns da grande maioria do dentista, o fluxo de caixa, ele te traz esse controle afiado, esse controle, assim, métrica, tá? Se você não tem parâmetros, você não consegue comparar nada. Então, como que você vai criar estratégias para o seu negócio, seja de aumentar faturamento, seja de diminuir despesa, seja de ter novos pacientes, se você não tem métricas, se você não tem parâmetro, você não consegue criar estratégias. Então, é muito importante você ter um controle todos os dias, tudo que entrou, tudo que saiu, a menos que você não trabalhe, vamos supor, Flávia, eu preciso fazer dia de sábado, você não trabalha dia de sábado? Não. Flávia, eu trabalho 3 vezes na semana, eu preciso fazer terça e quinta? Não, se não teve entrada, se não teve saída, não precisa ter o controle de fluxo, tá? Então, o fluxo de caixa é uma planilha, é um software, enfim, tem várias formas que você coloca tudo que entrou, tudo que saiu de forma específica. Você não vai fazer assim, ó, entrou R$1.000, saiu R$500. Não, isso não é fluxo de caixa, tá? Você vai colocar, entrou R$1.000 em quê? Em dinheiro, em cartão, saiu R$1.000, saiu R$500 o quê? Ah, foi R$100 de conta de energia, foi R$50 de papelaria, foi R$30 do lanche da secretária, foi, enfim, você vai detalhar, isso é um fluxo de caixa. Por quê? Quando você precisar olhar para os seus números, tem tudo anotado. Então, assim, ó, desde que eu montei a minha clínica, por exemplo, a gente tem mais de 7 anos aí, indo para o 8º ano, eu tenho desde o primeiro dia o meu fluxo de caixa, graças ao meu sócio, né? Antes eu não entendia nada também de gestão, não sabia nem o que era controle financeiro, graças a Deus eu tinha o Caio, que era o meu sócio, que é administrador de empresas. Então a gente já entrou fazendo esse fluxo, né? E sabe o que é engraçado? Se eu precisar do meu primeiro dia de atendimento, eu sei quanto eu faturei no meu primeiro dia de atendimento. Eu sei quanto que eu gastei no meu primeiro mês. Se eu quiser montar uma outra clínica, eu tenho ideia de quanto eu vou gastar, se for no mesmo padrão, eu tenho ideia de quanto eu vou gastar, qual que foi o meu mês de equilíbrio, quando que eu tive o meu retorno sobre o investimento. Então, o fluxo de caixa, ele te dá tudo isso. E melhor do que isso, ele te dá previsibilidade de caixa. O que seria isso? Meu, mês que vem eu tenho X conta para pagar. A minha média de faturamento dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, é X. Essa média suporta esses gastos? Você consegue criar estratégia para tudo quando você tem parâmetro, quando você tem métrica, quando você tem padrão se repetindo. Claro, eu entendo, oscila. Flávia, tem mês, claro, oscila para mim também, mas eu tenho uma previsão. Eu sei mais ou menos onde eu estou inserida. Agora, vamos lá, aqueles dentistas que falam, Flávia, não tenho noção nenhuma. Chega para mim e fala assim, qual que é a sua média de faturamento? Aí a pessoa fala assim, a média, eu acho que é 10 mil. Aí eu falo, tá, aí eu vou lá e anoto, 10 mil, né? Aí de repente eu falo assim, mas quanto que foi tal mês? Ah, não, naquele mês foi muito ruim, foi 2. Aí eu falo, 2, tá. E naquele outro mês? Não, teve um mês que foi muito bom, que foi 22. Como uma média 10? Entendeu? Então, assim, você precisa ter... Olha a oscilação. Um mês foi 22, um mês foi 2. Isso não tem por que acontecer. Quando a gente fala que oscila, oscila ali, né? Tem uma margem para oscilar, né? Você tem que ter essa previsibilidade. Você tem que saber exatamente quanto de conta você tem até dezembro. Se eu preciso investir em alguma coisa no meu consultório neste momento, eu falo, puta, novembro já tem a primeira parcela do 13º. Dezembro tem a segunda. Eu tenho galera para tirar férias em novembro e em dezembro. Eu vou ter que arcar com as férias dessa pessoa. Nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho previsibilidade. Então, eu sei quanto que eu posso gastar naquele mês. Eu sei se na minha vida pessoal eu vou ter que dar uma segurada nesses meses, porque talvez o consultório me traga menos nesses meses. E aí eu dou uma puxada maior nos meses seguintes, por exemplo. Nossa, eu sei que esse mês é excelente para mim. Vou dar uma puxada aqui nele. Vou dar uma alavancada nele. Então, entende que fluxo de caixa te dá clareza total. Você consegue criar estratégias para não passar no vermelho, para não ficar zerada, para não ficar olhando o Instagram nessa época, vendo alguns lá na praia e você lá. Não! Entendeu? Então, o fluxo de caixa vai te servir para isso, para ter previsibilidade. Esse é o segundo passo. Mas vamos lá. Sabe quando você vai conseguir fazer um fluxo de caixa? Quando você não tiver mais o número 1, passo 1, primeiro passo, como uma barreira para você.
Não tem como você fazer o número 2, que é fluxo de caixa, sem ter o seu dinheiro separado, tá bom? Porque o fluxo de caixa é do consultório. Você vai computar as saídas do consultório e as entradas do consultório. Nada de vida pessoal. Então, faz o passo número 1, depois o passo número 2, certo? Qual que é o terceiro passo, Flávia, para ter um controle financeiro aí do consultório? Caixa de reserva emergencial, fundo de reserva emergencial. O que seria isso? É uma poupança, né? Vamos dizer assim, trazer para uma linguagem mais habitual. É uma poupança que você faz, é um dinheiro que você guarda no seu consultório em momentos de emergência. Por que que durante a pandemia muitos consultórios fecharam? Porque não conseguiram bancar um mês parado, não conseguiram bancar 2 meses parado. Então, o ideal é que você tenha esse caixa de reserva emergencial, certo? Por quê? Olha o que eu já vi acontecer também. Alta rotação para de funcionar. O dentista tem uma segunda que está parada também, porque ele não mandou arrumar. E aí ele tem que desmarcar toda a agenda do dia, porque não tem alta rotação e porque não tem dinheiro para comprar uma ali na hora. E aí, o que acontece? Você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Então, você precisa ter um caixa de reserva de emergência para naqueles momentos ter como honrar, tá bom? E o que isso traz de grande vantagem para você? Muito mais paz, tranquilidade, menos ansiedade, e isso faz com que você se aflore, você voe, ou seja, você crie estratégias. Uma mente tranquila, uma mente despreocupada é uma mente criativa. Então, se você olha para um colega e pensa, nossa, como ele é criativo, como ele tem essas ideias, por isso que ele está prosperando, e aí de repente fala assim, por que eu não tenho? Muitas vezes é porque você está preocupado financeiramente, você não sabe exatamente quanto você tem para pagar o próximo mês, você não sabe exatamente o quanto está entrando no seu consultório. Então, uma mente tranquila, eu sei o quanto entra, eu sei o quanto sai, eu tenho um fundo de reserva emergencial, isso te traz paz mental, e uma paz mental te traz criatividade, te traz ação, te coloca em movimento, você consegue arriscar mais, você consegue investir mais, você consegue fazer com que a sua equipe cresça, você consegue pagar mais pessoas para sonhar junto com você, para alcançar os objetivos e metas junto com você, tá certo, pessoal? Então, entende. Não sei se vocês repararam que o passo 3 depende do passo 2, o passo 2 depende do passo 1, e todos os passos dependem de você parar de cometer os 3 erros que eu citei. Então, eu gosto muito da planilha pelo fato de reafirmar todos os dias, ao digitar, aquilo que está acontecendo. O software, muitas vezes, ele é tão fácil, ele é muito bom, tá? Mas eu acho que o software, você tem que ter um domínio bom para conseguir computar, porque uma coisinha errada que você coloca, ele pode te trazer situações, assim, irreais, né? Porque, ele não é uma pessoa que tá ali, então, assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é da assertividade, né? É mais difícil errar, mas, por outro lado, quando a pecinha por trás erra, ele pode trazer resultado irreal e isso pode fazer com que você não perceba o erro. Na planilha, isso já é mais fácil de controlar, porque ela não vai bater. Quando você olhar o seu saldo no banco, o seu saldo no caixa, e não tiver real com a planilha, você pensa assim, alguma coisa tá errada. Aí você volta para ver onde que tá seu erro. Entendeu? E isso faz com que você aprenda o processo. Então, inicialmente, eu gosto muito de planilha, e depois que você tem um certo domínio, depois que você já tem essa habilidade, isso como rotina para você, eu gosto também do software, tá? Então, é os 2 meios. Agora, o papel para controle financeiro eu acho muito ruim. O que você precisa avaliar? O valor da sua hora clínica, primeira coisa, né? Então, assim, para saber o valor da sua hora clínica, você tem que ter em mãos todas as suas despesas fixas, a média das suas despesas variáveis, se você tem um prolabore ou não, você precisa saber das horas que você trabalha no consultório, certo? Feito isso, você tem a sua hora clínica. Depois você vai ter que ter o tempo de atendimento de cada procedimento. Então, assim, uma exodontia demora 40 minutos, uma ortodontia eu gasto 20 minutos, uma prótese eu gasto 5 horas, enfim, você tem que ter esse tempo de atendimento, porque isso vai ser multiplicado pela sua hora clínica, tá? Você tem que ter os custos de todos os materiais para o procedimento em específico. Então, assim, o que gasta numa exo, o que gasta numa endo, o que gasta numa restauração. Então, você tem que ter isso individualizado e fracionado para você conseguir. Você precisa ter uma média ali dos impostos que você paga, você precisa ver a taxa de cartão que você oferece para o seu cliente, qual que é a média entre débito, crédito, parcelado. Você precisa saber se você tem terceiros envolvidos, ou seja, protéticos,
ou então dentistas parceiros que você tem que pagar, passar uma porcentagem ou fixo. Então envolve tudo isso, tá? Não é fácil compor o preço assim sem uma tabela, sem você sentar e colocar e computar, sabe? Então assim, talvez essa dificuldade, eu não sei se ela vem porque não sabe como precificar, ou se você não conseguiu estruturar a ordem de como você faz essa somatória.